Olá, eu sou o Bruno Diego, e o nosso vídeo de hoje tem como temática central o método Kanban na perspectiva de engenharia de software. Para o nosso objetivo de hoje, o nosso vídeo, temos como principal objetivo a visão geral do que é o Kanban. A gente vai entender de modo geral o que se trata, como é que funciona, de maneira geral, entender as origens, de onde surgiu, compreender quais os princípios desse método, analisar um exemplo e refletir sobre os benefícios do Kanban. Então, tudo isso que a gente vai ver é na perspectiva de engenharia de software. Apenas no primeiro objetivo, a gente vai perceber que a origem desse método ele surge de maneira inusitada, como veremos no slide a seguir. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que se trata de uma metodologia ágil. No decorrer das nossas aulas, como o professor explicou, passou os vídeos sobre metodologia cascata, XP, Scrum. Então, todas essas metodologias, no caso a cascata não é uma metodologia ágil, mas a XP e Scrum são exemplos de metodologia ágeis, assim como o Kanban. Né? Então, é uma metodologia ágil, pensada para que a equipe de trabalho de algum projeto, seja de software, ou de qualquer tipo de uma linha de como por exemplo uma linha de produção de veículo, obtenha maior eficiência no desenvolvimento do seu trabalho. Então, como a gente viu, esses métodos são de gerenciamento. Então, como a nossa área é engenharia de software, então a gente trabalha, em estudar como esses métodos vão melhorar o desempenho na produção de um software, certo? Então, tanto o Scrum, XP e o Kanban, eles procuram abordar isso, de como melhorar o desempenho, trabalhar com maior eficiência. Então, o surgimento, desse método, ele surgiu no final da década de 40, em 1940. Toyota encontrou um novo processo de engenharia que poderia ser empregado em seus negócios, e foi no supermercado. Então, um gerente, que eu não lembro qual é o nome, ele foi ao supermercado e viu essa metodologia em que os clientes pegavam mercadoria suficientes para eles, e assim ia passando por cliente. Então a gente vai ver como é que isso funciona para a engenharia de software, na prática. Então, o que é o Kanban, alguns autores falam que o Kanban, usado com letras todas em maiúsculo, se refere a esse método, a essa filosofia, a esse modo de agir na engenharia. Mas o termo, é japonês e ele significa cartão ou sinalização. Então, a gente vai perceber que essa é a base do Kanban, que é fazer essa sinalização dos eventos no desenvolvimento de algo, seja numa linha de produção, seja num projeto de software. Então, o que fica mais claro e evidente nesse método é a transparência do processo, o que vai ser feito, o que está sendo feito e o que já foi concluído, Para vocês observarem esse exemplo aí, nesta imagem aí do site Guia do Estudante, é um exemplo do método Kanban. A gente vai ver uma aplicação mais na frente. Então, para resumir o Kanban, ele serve justamente para ter um controle de progresso, como é que está sendo desenvolvido esse software, a transparência do progresso, como a gente viu, facilidade do feedback, não ser prescritivo e o controle da capacidade. Então, o outro aspecto fundamental é saber que só passa para o próximo estágio se tiver alguém capacitado, alguém com capacidades para produzir aquilo, senão vai se sobrecarregar aquele indivíduo. Então, o quadro, as tarefas vão passando de uma coluna para outra a partir do momento que se é liberado um determinado personagem da equipe.
Então, aqui resume tudo isso, né? A natureza visual, né, facilita a comunicação entre os indivíduos, e a outra ideia é que as pessoas observem, né? As pessoas da equipe observem o que tem para melhorar, o que está sendo de gargalo, né? Qual é o problema que tem que ser resolvido para que a produtividade seja maior. Como criar um sistema Kanban, né? Então, primeiro é imprescindível, né, criar esse painel, né, de visualização, né, o quadro. Né? O primeiro passo é esse. Depois é limitar os processos, né? Como eu falei, identificar o limite de tarefas suportadas pela equipe. E aí vai passando de uma coluna para outra. Depois gerenciar quanto tempo que se demora para fazer e quanto tempo se demora para entregar, né? Que é o lead time. Né? Então, os princípios, né, para a aplicação, a aplicação do Kanban em uma empresa são os seguintes, né? Segundo Bernardo, primeiro a gente precisa começar com o que você faz, né? O que cada funcionário já está fazendo, né? Então isso já entra dentro do Kanban. Depois, buscar mudanças evolucionárias, ou seja, conforme você vai fazendo, vai passando a tarefa para uma outra coluna, você vai procurando evoluir, melhorar, identificando os gargalos e verificando se há desperdício. Inicialmente os papéis são os mesmos, né? Continuam o que já está feito, né? O que já está ocorrendo na empresa. Depois, isso pode ser alterado conforme as necessidades identificadas aqui nesse passo 2, né? Incentivar atos de liderança em todos os níveis, né? Então, cada pessoa pode ajudar a melhorar, né? Esse ponto aqui de melhorar a eficiência sempre vai estar presente em todos os andamentos, né? Do progresso. Não é um processo apenas para se colocar em prática, é um método para impulsionar a melhoria, né? Então, não é só buscar eficiência, mas sim buscar melhorar o que já está sendo feito de eficiente. E todos devem conseguir pequenos passos de melhoria permanentemente, né? Então, a grande importância desse método é que todos da equipe devem sempre melhorar um pouco, né? Até um dos criadores, um dos aplicadores aqui no Ocidente, né, que é um dissidente da Microsoft, ele fala que o método foi aplicado lá na empresa dele porque não estava mais havendo criatividade, desenvolvimento e melhoria, né, na equipe. Então ele, buscando melhorar e amenizar esse problema, né, então ele resolveu aplicar o Kanban. E um ano após a aplicação ele teve resultados. Então, aqui é um exemplo, né, de como é que funciona o Kanban, né? Então, se a gente pensar num software, né, num site de marketplace, então a gente tem aqui o quadro, né? Esse é o painel onde ficam as atividades, né, as tarefas aqui, marcadas em blocos, né? Temos o backlog, né? Alguém que vai ter os anseios para ser produzidos, né? Temos os funcionários, né? Então temos aqui 3 funcionários e cada um vai pegar uma atividade, né? Então, funcionário cadastrar clientes vai para o funcionário Castro. A atividade, né, de cadastrar funcionário vai para o Bruno. E a atividade de gerenciar atendimento vai para o Diego. Então, cada um dos funcionários pega uma atividade, né? E aí, após liberar esses 3 espaços, são adicionadas mais 3 tarefas, né, conforme a capacidade, né? Lembre-se que a gente viu que é preciso pensar na capacidade de produção aqui da equipe, né? Então isso é fundamental. E aí vai seguindo, né? Após cada um liberar suas atividades, né? Estão livres, já completaram, e aí então eles recebem mais atividades e por aí vai. E assim segue a produção, certo? Então esse é um breve exemplo, né? E aqui as considerações finais, né? Vamos apresentar o que é mais importante, né? Refletir sobre o que é mais importante para esse método, né? O tempo e ciclos são curtos, né? Como a gente viu. A melhor gestão para as mudanças, né? Requer menos organização e o processo é simplificado.
maior visibilidade dos projetos, redução de desperdício, redução de custo, elimina atividades que não agregam valor para a equipe, né? E melhora também a motivação e desempenho da equipe, né? Então, esses são os benefícios, né, que o método Kanban traz, né? E vamos para as considerações finais, né? No caso, as referências, né? E encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado.